1 Tessalonicenses 4,13, você já encontrou? Diga amém. Acho que ninguém encontrou, meia dúzia na verdade, né? Quem encontrou, diga amém. Opa, joia, muito obrigado. Então vamos lá. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, se você tem aí nas suas mãos um exemplar da Bíblia NVI, é possível que o título que você tenha para esse parágrafo seja A Vinda do Senhor. Porém, essa noite eu quero focar na nossa esperança, ou na nossa bendita esperança. Nós vamos falar da bendita esperança do crente, que em outras palavras é a vinda do Senhor e aquilo que a vinda do Senhor irá nos trazer. Essa é a nossa bendita esperança. Na sequência do texto, capítulo 5, de 1 a 11, nós vamos tratar mais ainda sobre a vinda do Senhor. Talvez por isso quem organizou, a equipe que organizou a Bíblia NVI tenha dado a todo esse parágrafo o título da vinda do Senhor. Mas nessa primeira parte que nós nos propomos a falar nessa noite, nós vamos falar sobre a bendita esperança do crente, consolo para a vida e para a morte. A bendita esperança da vinda do Senhor é o nosso consolo na vida ou na morte. Amém, queridos? Então esse texto se ocupa de nos ensinar sobre a vinda de Cristo, vai nos ajudar a falar sobre o que acontece principalmente com o crente após a morte, mas nós vamos também tratar daquilo que acontece com o ímpio após a morte, porque a Bíblia não esconde o que acontece com o crente, nem com o descrente, nem com o ímpio após a sua morte. Nós vamos tratar também aqui sobre a volta de Cristo e suas consequências imediatas para o crente. Cristo volta e o que acontece com aquele que é crente no Senhor? E é lógico, como o texto nos permite, nós vamos falar também sobre um assunto muito curioso, que deve trazer aquela pulguinha para trás da orelha de muita gente: o arrebatamento da igreja. Então é um texto muito rico, é um texto que precisamos de uma atenção redobrada e de olhar com bastante profundidade para aquilo que está escrito, a fim de nos edificarmos nessa noite por meio da palavra de Deus. Deixa eu contextualizar os irmãos aqui. O que nós acabamos de ler é o que eu já resumi, os assuntos que vamos tratar aqui. Alguma coisa sobre a vida após a morte, a vinda de Cristo é o assunto central, essa é a nossa bendita esperança. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Mas o que Paulo está tratando aqui nessa carta?
Quero que os irmãos se lembrem que a carta de 1 Tessalonicenses tem um tema que costura toda a carta, e o tema é justamente a volta de Cristo. Na verdade, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses ambas as cartas vão tratar da volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Mas até aqui nós vimos, em poucas palavras, no capítulo 1, Paulo agradecendo a Deus, elogiando a igreja de Tessalônica, porque se tornou uma igreja modelo. E ele termina o capítulo 1 dizendo que modelo porque os irmãos abandonaram os seus ídolos para servirem a Cristo, enquanto estão aguardando a bendita esperança. Ele diz isso no versículo 9 e versículo 10 do primeiro capítulo. Vocês abandonaram os ídolos, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, versículo 10 agora, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou da ira que há de vir. Já aqui no capítulo 1, versículo 10, nós percebemos o seguinte: para o crente, a volta de Cristo é a bendita esperança. Nós estamos motivados, estamos pela graça, abandonando os ídolos para servir a Cristo, enquanto aguardamos. E para o descrente, a vinda de Cristo é a condenação final, é o chamado nas Escrituras de o dia da vingança do nosso Deus, ou o dia do juízo final, ou o dia da ira do Senhor. Então olha só, a volta de Cristo vai promover pelo menos dois efeitos imediatos: alegria eterna para os crentes e condenação eterna para os ímpios, juízo eterno para os ímpios. No capítulo 2, Paulo dá notícias sobre si mesmo, esclarece alguns pontos, mostra para os irmãos que tratou aqueles irmãos com muito amor, tratando com afeto de mãe, com amor de pai, tratando-os, pregando o evangelho para eles, dando testemunho e ensinando esses irmãos. Versículos centrais do capítulo 2, versículo 12 do capítulo 12, ele vai dizer: exortando, consolando e dando testemunho. Com qual objetivo? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Irmãos, nós de alguma maneira já vivemos o reino de Deus e experimentamos aspectos da glória de Deus, mas ainda aguardamos a instauração do reino de Deus e a glória do Senhor que há de ser revelada. Amém, queridos? E enquanto aguardamos essa bendita esperança, essa palavra, essa carta, as instruções que ela nos traz, vai nos ensinar como viver de maneira digna de Deus. Capítulo 3, Paulo enviou Timóteo. Paulo estava em Atenas, provavelmente em Corinto agora, mas quando ele estava em Atenas, ele enviou Timóteo para Tessalônica. E os irmãos precisam lembrar que lá em Atos, nós vamos aprender que Paulo passou muito pouco tempo em Tessalônica, porque logo se levantou uma perseguição dos judeus ali naquela cidade, e eles perseguiram então Paulo teve que sair dali escondido à noite, para que não fosse preso, para que não sofresse coisas piores ali. E Paulo provavelmente tenha ficado apenas 3 semanas, 3 sábados. O livro de Atos vai dizer que Paulo ficou entre eles pregando. Depois nós não sabemos se Paulo ficou mais alguns dias ou não. Então, em pouco tempo que Paulo ficou ali, muitos se converteram. E agora Paulo precisava saber como andava a fé daqueles irmãos. Por isso que nós dissemos aqui que no capítulo 3, Paulo vai fazer uma prova da fé. Ele vai testar a prova daqueles irmãos. E ele fica muito alegre com as notícias que Timóteo traz de volta, porque Timóteo chega e diz que, olha, o amor dos irmãos por vós é muito grande. O amor dos irmãos uns pelos outros é muito grande. Eles amam os irmãos dali e de toda a Macedônia. É um amor reconhecido de todos. Então nós deduzimos pelo texto, é claro, que a maior prova da verdadeira fé é o amor de uns para com os outros. Amém, queridos? Capítulo 4, a primeira parte que nós pregamos,
nós aprendemos que para agradar a Cristo, precisamos crescer em amor e em santidade. Na verdade, Paulo usa a ordem de santidade, e o resumo da santidade aqui para Paulo é: abstenham-se da imoralidade sexual. Esse é o tema que Paulo coloca aqui como resumo da santidade prática. Abstenham-se da imoralidade sexual para agradar a Deus. E ele diz: vocês já estão fazendo isso, mas cresçam ainda mais nisso. Amém, queridos? Então deixa eu abrir um parênteses aqui, porque penso ser proveitoso para os irmãos. No quesito santidade, nós não podemos pensar, não podemos nutrir ideias de dar passos atrás. Nós precisamos avançar na santidade e no amor. Amém, queridos? Então nós não podemos aceitar aqueles pensamentos do tipo: vou ceder à tentação, vou guardar rancor, não vou perdoar. Não, Deus quer que eu cresça, que a sua igreja cresça em que, irmãos? Santidade, amor. E na verdade ele ainda encerra a primeira parte do capítulo 4 falando que devemos crescer na boa reputação, trabalhando, tendo condições de honrar nossos compromissos, para termos aprovação por aqueles que são de fora também, boa reputação. Chegamos aqui, e aí parece, presta atenção, que Paulo está introduzindo um assunto novo. Embora ele esteja sempre falando da volta de Cristo, parece que Paulo agora dá uma outra guinada, porque a impressão que nos dá é que Paulo estava com a caneta na mão, e Timóteo chega, ele está escrevendo a carta até o capítulo 4 ali, onde nós já vimos, capítulo 3 na verdade, e no capítulo 3 ele dá notícias, e agora o que vai acontecer? Agora ele vai introduzir um novo assunto, e o assunto que ele introduz é: o que acontece com aqueles que morrem no Senhor? E por que Paulo vai tratar desse assunto aqui e agora? Ele diz o seguinte: para que vocês não sejam ignorantes. Ignorantes aqui é falta de o que, irmãos? Conhecimento. Não é ignorante no sentido de ser bruto, de ser pessoa ríspida, mas ignorante no sentido de não ter conhecimento a respeito daqueles que já dormem. E dormem aqui não é dormir no culto, não é dormir em casa. Aqui é uma figura de linguagem, né, João? Chamada eufemismo, porque Paulo aqui está suavizando o termo. Paulo está falando de morte, mas para suavizar esse termo, ele chama isso de dormir. E Paulo diz: olha, o propósito é para quê? Para quê é propósito? Para quê? Para que vocês não se entristeçam com os demais. Então, esse é o texto que nós vamos tratar. Os assuntos foram apresentados, e eu quero fazer aqui algumas observações iniciais. A primeira delas: ainda hoje existe muita ignorância a respeito da morte. O que acontece, afinal de contas, depois que a gente morre? Tem uns crentes ainda que vão dizer: eu não posso falar nada, ninguém pode falar nada, ninguém foi lá e voltou para dizer o que acontece, mas nós que cremos em Jesus sabemos que Ele foi lá e voltou. Amém, queridos? E Ele nos revela a verdade, mas ainda há muita ignorância a respeito da morte, e também ainda há muita ignorância a respeito da volta de Jesus. Afinal de contas, o que a mídia televisiva propõe aí, as novelas da Record, os filmes de ficção, os filmes apocalípticos, há de fato muita ficção, muita invenção cinematográfica, e os crentes estão assim com muita ignorância. E é bem provável que esse texto aqui consiga elucidar a sua mente nessa noite e fazê-lo crescer. Então, por favor,
aproveite aquilo que Deus tem para você, aprenda com a verdade e deixe de ser ignorante. Quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, por volta do ano 49 depois de Cristo, ano 50 depois de Cristo, preste atenção, os irmãos não tinham o Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia que nós temos a Bíblia, não temos razão nenhuma de ser, o que, irmãos? Ignorantes, nenhuma, não há razão nenhuma para um crente em pleno século 21, principalmente numa igreja que expõe as Escrituras, ser ignorante acerca daqueles que dormem e acerca daqueles da vinda de Jesus Cristo. Bom, de uma maneira geral, eu vou começar observando que todos nós sabemos que para o crente, em si mesma, de uma maneira geral, não só para o crente, mas para todas as pessoas, a morte é um inimigo. 1 Coríntios 15 diz que ela é um inimigo. Nós falamos de morte, o que vocês fazem? Alguns de vocês. Bate na madeira, vira essa boca para lá, não fala isso, não conversa sobre isso. Parece que a gente carrega uma impressão muito macabra, muito tenebrosa a respeito da morte, por causa da nossa ignorância acerca daquilo que é a morte, acerca do que acontece após a morte. Para os cristãos, o terror da morte física é abolido. Nós não precisamos temer a morte física, porque o nosso Senhor Jesus sofreu uma morte horrível, mas Ele foi e ressuscitou para que Ele seja as primícias, o primeiro, para que nele nós possamos ressuscitar também. Amém, queridos? Então nós temos a garantia de uma vitória sobre a morte. O crente sabe que a sua própria morte iminente é uma nomeação para encontrar com quem, irmãos? Com quem, irmãos? O crente morre e a partir do momento que ele morre, ele está na presença de Cristo. Essa é uma verdade distinta do cristianismo. Os cristãos acreditam que depois da morte estarão com Cristo para sempre. Então, a morte é uma nomeação para encontrar o nosso Salvador. Por isso, Paulo dizia em Filipenses 1, 21 e 23, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o que, irmãos? Pavoroso? É isso que ele diz? Não. Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo disse: eu estou dividido, porque de certa forma eu percebo que o melhor é partir e estar com Cristo, mas por causa dos irmãos eu prefiro ficar um pouco mais. Às vezes eu até escuto alguns irmãos aqui na igreja parafraseando o apóstolo Paulo, dizendo assim: o melhor é partir e estar com Cristo. Mas aí eles denotam uma certa negatividade quando dizem: mas eu prefiro ficar mais um pouquinho. Paulo não disse isso. Paulo disse: eu preferiria ir estar com Cristo, isso é muito melhor, mas por causa dos irmãos eu prefiro ficar, né? Ele diz: o melhor é partir e estar com Cristo. Então, para nós, a morte, esse pavor da morte é abolido. Amém, queridos? Para nós a morte não é aquela figura macabra que aparece com a boca aberta, os olhos estatalados e uma foice na mão. Não, essa não é a figura, não é a imagem, não é aquilo que veremos, não é a visão que teremos após a morte. Quando nós lemos Lucas 16, Jesus trata sobre vida após a morte ali, e acontece uma coisa muito interessante: o rico e o Lázaro, vocês se lembram? Ambos morrem, e quando Lázaro morre, os anjos vêm e o levam para o paraíso. Amém, queridos? Diz a história da vida de Charles Spurgeon, que o seu amigo secretário estava com ele, e
No momento em que ele partiu desse mundo, minutos antes, o seu amigo estava na sala olhando pela janela, olhando para o horizonte, e no exato momento da sua morte, isso está registrado nos anais da história, ele viu anjos descendo do céu. E naquele momento, Charles Spurgeon deixou a terra. Então, o que é a morte para nós? É uma promoção, é a nomeação de, nesse exato momento da morte, estarmos diante de Deus. Eu quero citar aqui alguns exemplos de ignorância sobre esse assunto, que talvez estejam aí fervilhando na sua cabecinha, na sua mente, por causa da mídia, por causa de pregações sem fundamentos bíblicos. Primeira delas, o purgatório. O Brasil é um país católico, muito influenciado pelo catolicismo, e a doutrina do purgatório é uma doutrina ensinada pela Igreja Católica, porém, sem nenhum fundamento bíblico. Não há nenhuma passagem bíblica que nos fale sobre o purgatório. Para os católicos, depois da morte, dependendo de como você morrer, número 1, você vai direto para o inferno, se você cometeu os chamados pecados capitais, você vai direto para o inferno. Se você não cometeu pecados capitais e recebeu extrema unção, né, a unção antes da morte, você tem a chance de ir para o purgatório, que é um lugar de purgar-se, de purificar-se para ter um encontro com Deus. Então, dependendo da sua vida, você vai passar muito tempo no purgatório, até ter condições de encontrar com Deus. Pois é. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde, irmãos? 66 livros da Bíblia, 1.189 capítulos, 31.183 versículos. Onde está escrito purgatório na Bíblia? Lugar nenhum. Se não está na Bíblia, não é verdade. Amém, queridos? Não é verdade. Uma outra ideia muito comum, essa aqui até no meio dos evangélicos: o sono da alma. Talvez até por força dessa figura de linguagem aqui, que chamou a morte de dormir, muitos vão dizer que depois que o crente morre, ele entra num estado de inconsciência e ele está dormindo até a vinda de Cristo. Está dormindo. Quem difunde essa doutrina aí no nosso meio? Os adventistas, os TJs, não é Tribunal de Justiça não, Testemunhas de Jeová. Eles difundem essa ideia de que você morreu, você entra num sono profundo até Jesus te acordar no último dia, no dia da volta de Cristo. Tem fundamento bíblico para essa doutrina? Não. Lázaro morreu. Jesus fala de Lázaro, não Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas Lázaro e o mendigo, lá de Lucas 16. O que aconteceu com Lázaro depois da morte? Ele está no seio de Abraão, ele está no descanso eterno, ele está consciente. O mendigo lá do inferno pede a Lázaro, pede a Abraão: fala com Lázaro para molhar o dedinho na água e colocar na minha língua, porque eu estou aqui tormentado de sede. Então Lázaro estava consciente, ele não está dormindo de forma inconsciente. Então, uma ignorância ainda crescente nos nossos dias, a ideia do materialismo, que a pessoa morre e aí é o fim da existência. Morreu é o apodrecimento do corpo e o fim da existência. Muito pobre, muito pobre. Menos difundido, mas nem por isso sem adeptos. Tem a cientologia, que vai dizer que a pessoa, depois da morte, vai acordar e sair por aí vagando, procurando um corpo recém-nascido para entrar. Então você morreu, sua alma sai vagando, sem corpo, em busca de um corpo, né? Os espíritas, acho que os ubandistas, os macumbeiros, o pessoal do candomblé,
eles têm visões parecidas, mas principalmente os espíritas, os budistas e os hindus vão dizer que a pessoa morre, e o que ela vai fazer depois da morte? Alguém? Vai reencarnar num outro corpo, ou num bichinho, Onde que a Bíblia diz que você vai reencarnar? Onde, irmãos? Em lugar nenhum. Se não está na Bíblia, não é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia fala sobre vida após a morte. O propósito que Paulo vai tratar desse assunto, irmãos, não é para aguçar a nossa curiosidade, nem para levantar polêmicas. O propósito é para que vocês não fiquem tristes. Que legal isso, né? A ideia aqui é consolar, é trazer alento, consolo ao coração enlutado, aqueles que tinham ignorância sobre esse assunto. Então Paulo diz, é para vocês não ficarem tristes, como aqueles que não têm esperança. Olha só, irmãos, pelo menos 2 motivos aqui, pelos quais os tessalonicenses ficavam tristes, pelo menos 2 motivos. O motivo mais lógico, né? Eles ficavam tristes com aqueles que já haviam morrido. Morria alguém na igreja, eles ficavam tristes. Na verdade, nós podemos e até devemos entristecer quando alguém morre, isso é natural, mas não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Então, você perder um ente querido que está em Cristo, isso vai trazer tristeza no seu coração, certamente, vai trazer dor, mas não vai trazer desespero, não vai trazer uma depressão profunda, que você não vou fazer mais nada na vida porque meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão morreu. Vai trazer tristeza sim, mas nós temos esperança. Então, a primeira tristeza aqui era a ignorância mesmo, porque o que vai acontecer com aqueles que dormiram? Então não há motivo para nós termos uma tristeza descontrolada, desmedida. Nós reconhecemos, como o texto que eu já acabei de citar, de Paulo em Filipenses 1, que aqueles que partiram do Senhor estão no gozo do seu Senhor. Amém, queridos? Eles estão gozando, estão descansando, estão alegres na presença do Senhor. E pasmem os irmãos, mas eles estão conscientes do que está acontecendo com eles. Estão louvando o Senhor na eternidade, já. Ainda não é céu, mas já é descanso eterno. Jesus disse para o ladrão na cruz o quê? Ainda hoje. Para onde você vai? Estarás com quem? Comigo no paraíso. Olhe para cá, um crente, eu e você, na presença de Jesus, podemos ficar tristes, irmãos? Chorando? Não. A presença de Jesus é alegria eterna, gozo eterno. Então nós não temos motivo de tristeza. O segundo motivo de tristeza é talvez uma doutrina herética que existia em Tessalônica e no meio dos judeus, de um livro chamado de 2 Esdras. Na Bíblia tem o livro de Esdras, mas a tradição judaica tinha um livro chamado de 2 Esdras, que não é um livro canônico, não é um livro santo, não faz parte da Bíblia Sagrada. Nesse livro dizia que quem estivesse vivo quando Jesus voltasse, teria vantagem sobre quem já tivesse morrido. Então eles ficavam tristes com quem morria, por quê? Porque existia uma doutrina herética, uma doutrina de homens ali, que dizia, olha, bom mesmo vai ser para quem estiver vivo na volta de Jesus. Quem morreu não vai ser tão bom assim. Eles só tinham a ideia de arrebatamento de vivos. Até então eles não conheciam a ideia de arrebatamento de mortos, porque para o arrebatamento é necessário o corpo. Eles conheciam o arrebatamento de Enoque e de um outro personagem,
Elias. Mas eles não conheciam o arrebatamento de mortos. Então eles tinham dúvidas a respeito daqueles que já haviam dormido. E Paulo então vai escrever para sanar essas dúvidas e para que os irmãos não ficassem tristes como os outros que não têm esperança. E aqui é um ponto importante. Aqui nós entendemos que a palavra de Deus divide a humanidade entre crentes e o que, irmãos? Descrentes. A humanidade está dividida, não é entre religiosos e não religiosos, é entre cristãos e não cristãos. Essa filosofia barata de que todo caminho leva a Deus, no sentido de que todo caminho se salva, o importante é ter uma religião, isso é mentira do diabo. Só há um caminho para Deus. João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Maria não leva para Deus. São Judas Tadeu, Santo Antônio, São Pedro, São João, não leva para Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que é Jesus Cristo, homem. Buda não leva para Deus. Alá não leva para Deus. Nem as religiões monoteístas, como o judaísmo, o islamismo, levam para Deus. O que demais as religiões politeístas, as religiões idólatras, não levam para Deus. Só Jesus Cristo leva a pessoa para Deus. Irmãos, guarde isso no seu coração, você que está aqui nessa noite me ouvindo. A maior tragédia para o ser humano é morrer sem Cristo. A morte sem Jesus Cristo é a maior tragédia para o homem. Morra ele novo, jovem, velho. Se morrer sem Cristo é a maior tragédia. Uma criança que morre em Cristo, ela está em gozo eterno. Um ancião, um velho que morre sem Jesus, está em tormento eterno. Melhor seria não ter nascido do que nascer, viver sem Cristo e morrer sem Cristo. O comentário da Bíblia de Genebra diz a respeito desse texto, que esta é uma apresentação pastoral. O intuito de Paulo não é se aprofundar, nem discutir demais o assunto, é consolar os tristes e confusos com a morte dos cristãos amados. E ela apresenta a garantia de que todos os justos, sem distinção, estarão sempre com o Senhor e unidos a Ele por ocasião da sua vinda, que é a nossa bendita esperança. Amém, queridos? Qual é a nossa bendita esperança? A vinda de Jesus Cristo. Então a bendita esperança da volta de Jesus é consolo para o crente, na vida ou na morte. Na vida me consola a enfrentar os desafios, os problemas que certamente virão, as dificuldades, e me motivam a trabalhar no serviço do Senhor, porque eu sei que Ele breve voltará. Amém, queridos? Na morte, para aqueles que partiram, que são nossos amados irmãos que já partiram, nós temos consolo na morte deles, porque sabemos que em bem pouco tempo estaremos todos juntos no arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor e para sempre ficaremos juntos. Se for a sua morte, você pode enfrentar a morte de peito aberto, porque a morte na verdade vai servir o crente, ela vai nos dar a alegria de estar juntos com o Senhor para sempre. Então eu quero destacar aqui nesses versículos 3 afirmações consoladoras. Versículo 14, Paulo diz: cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Olha só que consolo, quem dormiu em Cristo, Deus
vai trazê-los de volta junto com Jesus. Na volta de Jesus, na vinda de Jesus, quem vem com ele? Os crentes que dormiram com o Senhor. É ou não é um consolo para nós, irmãos? O segundo consolo, que está aqui no versículo 15: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não iremos subir na frente daqueles que já dormiram. Nós vamos, na verdade, depois. A ideia aqui eu vou explicar melhor, mas é uma afirmação de que nós também iremos subir. E os mortos, acerca dos mortos, nós não precisamos ficar tristes, achando que eles não vão ter vantagens, ou que eles terão desvantagens. Eles não terão desvantagens. E nós teremos vantagens? Não. Então é um consolo. Morreu, vai ter desvantagem na vida de Jesus. Não, não vai ter desvantagem nenhuma. É um consolo. E a terceira afirmação é que os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor, com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro, Paulo diz no versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. A primeira leitura dá uma impressão que Paulo coloca uma dúvida aqui. Olha, caso você creia, porém, se você olhar o texto com mais atenção, você vai perceber que não é uma declaração de dúvida. Na verdade é o contrário disso, é uma declaração credal, é uma declaração de credo. É o seguinte: já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que aqueles que morrem em Cristo também ressuscitarão com eles. Perceberam, irmãos? Não é dúvida, é certeza. Quem aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou? Diga amém. Nós cremos nisso, então nós temos certeza que aqueles que dormiram em Cristo também ressuscitarão com ele. Um exemplo bíblico, para que você não pense que eu estou forçando esse texto. Vocês se lembram da tentação de Jesus em Mateus 4? O que Satanás dizia para Jesus? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Satanás tinha dúvida que Jesus era o filho de Deus? Não. Jesus tinha dúvida que ele era o filho de Deus? Não. Então ali no caso da tentação, nós percebemos que não é levantamento de dúvida, era uma provocação a Jesus: já que você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E o Senhor dava respostas bíblicas a Satanás. Então aqui não é levantamento de dúvida, é uma declaração de credo. Já que você acredita que Jesus é o filho de Deus, nós também acreditamos, você também acredita que Deus trará mediante Jesus. O que acontece com a alma de todos, crentes ou não crentes, depois da morte? Todos estão sob o domínio de Deus. Eclesiastes 12:7, no contexto ele diz: até que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então na morte o corpo volta para a terra, pó que veio da terra volta para a terra, e o espírito volta para Deus. Alguns vão tentar dizer, então todos estão salvos, porque todos estão na presença de Deus. Estão na presença de Deus até o julgamento. Estão na presença de Deus. Lucas 16 agora, a parábola do rico e do Lázaro. E quando nós dizemos parábola, há bons comentaristas que vão dizer, não é parábola. Jesus está contando um fato verídico e não uma parábola. Por exemplo, Augusto Nicodemos diz que não é parábola, porque Jesus não usa elementos da vida cotidiana como ele usa nas parábolas. Jesus conta aparentemente uma história, ele diz isso e outros comentaristas dizem, verídica, que Jesus conhecia porque ele é Deus e conhece todas as coisas. Então Jesus está demonstrando
seja parábola ou não, mas é palavra de Deus e é verdade, que depois da morte, os espíritos estão na presença de Deus. Os ímpios já estão no sofrimento, mas ainda não é o inferno. Não é o Geena do Apocalipse, que é o inferno do inferno. É o Hades, a sepultura, local de tormento, de choro sem fim. E o que vai acontecer no inferno do inferno? Quer saber? Leia Apocalipse, que aí você vai descobrir o que vai acontecer. E quando nós expusermos Apocalipse, vocês também conhecerão um pouco mais. Então Deus trará mediante Jesus, ou seja, é Deus quem traz, mas é na presença de Jesus, é por meio de Jesus, aqueles que estão em Jesus, juntamente com Jesus. A ideia aqui é da presença física de Jesus na sua volta, aqueles que nele dormiram. E eu já disse que dormir aqui é um eufemismo, como na frente você vai perceber que ele fala de morte e não de dormir. Então, irmãos, os tessalonicenses que temiam que os mortos não participariam da volta de Cristo, já não precisavam mais temer, porque agora aprenderam que todos os que dormem em Jesus, ou os que morrem em Jesus, ressuscitarão na volta de Cristo. Amém? Até aqui, o que nós aprendemos? Que nós temos esperança para enfrentar a morte. Amém, queridos? Segundo, aprendemos que temos que nos apegar à verdade e rejeitar os mitos, irmãos. Essa história de que quem morreu está lá no céu, uma estrelinha olhando para você aqui na terra, sai fora disso, irmãos. Isso é mito, entendeu? Vou contar para o meu filho que a mamãe morreu, né? O papai morreu, não sei, e agora virou uma estrelinha, está lá no céu. A história de que os mortos em Jesus estão aqui vigiando a gente, né? Torcendo para a gente, é mito, irmãos. É mito. Até porque se eles estivessem torcendo para a gente, eles vão estar muito tristes com as bobagens que a gente faz até hoje. Graças a Deus que eles não estão vendo a gente, né? Eles estão na presença do Senhor, e nós temos recursos suficientes em Deus para vencer as nossas dificuldades. Então nós não temos que nos apegar aos mitos, mas nos apegar à verdade. Outro mito: fulano morreu, o que você acha? Ele foi para o céu ou para o inferno? Aí a gente começa a viajar nessas mentiras do diabo. Aí ele foi bonzinho, né? Foi. Ele morreu, tinha pago todas as contas? Tinha. Ele morreu, estava de bem, que todo mundo estava. Então ele deve ter ido para o céu, né? Morreu em Cristo? Morreu com uma fé evidente em Jesus Cristo? Sim ou não? Se sim, você pode dizer: eu acho que ele está no céu, eu creio que ele está no céu. Se não, você pode dizer: eu acho que ele não está no céu. É lógico que não somos nós quem determinamos isso, mas há muito mito aí, há muita invencionice, há muita expectativa furada. A verdade que os homens precisam ouvir é: a morte sem Cristo é a maior tragédia para o homem. Então você que está me ouvindo aqui nessa noite, se você não está seguro da sua fé em Jesus, se apegue com Deus hoje. Irmãos, não é uma palavra para você levar para casa e ficar pensando nela, não. É para você abraçar a fé em Jesus e ter certeza que se você partir agora, você estará para sempre com o Senhor. Só quem tem Jesus é quem tem esse consolo e essa esperança. Quem não tem, acabou. Eu estava ouvindo o Marcos Granconato tratando desse texto, e ele falou o seguinte, que ele pregou num funeral. Marcos Granconato, para quem não conhece, é pastor da Igreja Batista Redenção, lá em São Paulo. Ele está sempre nos debates do Vejam Só, na HIT, né? É isso? HIT, aquele debate do meu xará lá, Heber Cocarelli. Obrigado, irmão. Então, o Marcos Granconato está sempre lá. Ele disse que foi pregar num funeral, e pregou, e no final ele disse assim: olha, para os crentes em Jesus, eu tenho palavras consoladoras, mas para aqueles que não creem em Jesus, eu não tenho nada para consolar vocês. E ele é um camarada muito positivo. Eu não sei se eu falaria o que ele falou, mas o que ele falou é verdade. Nós não temos
consolo nenhum para quem morre sem Jesus Cristo. É isso que diz a palavra de Deus. O segundo consolo aqui: os que ficarem até a vinda do Senhor não precederão os que dormem. Aparentemente não tem consolo, mas se você se lembrar de que eles estão pensando que aqueles que ficarem para a vinda do Senhor terão vantagem. Olha só, preceder aqui não é só ir na frente, não. Preceder aqui dá a ideia de ter vantagem, de sair na frente como quem tem vantagem. Então Paulo está ensinando que os que ficarem vivos até a vinda do Senhor não terão vantagens. Não tem vantagem. Então isso consolava o coração daqueles que perdiam irmãos amados. Na verdade, se nós seguirmos a orientação de Paulo, há mais vantagem para quem já partiu. Paulo disse: isso é muito melhor. Amém, queridos? Então isso serve de consolo para nós também. E Paulo diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor. O que significa isso? Não há nenhum registro na Bíblia que Jesus ensinou isso. Os que ficarem vivos não precederão. Mas Paulo está dizendo aqui, como apóstolo, palavra do Senhor. Ou essas palavras não foram registradas, mas foram ensinadas por Jesus na tradição oral, e Paulo recebeu essa tradição, ou como apóstolo do Senhor, quem recebia instruções direto do Senhor, Paulo ouviu de Jesus para ele: Paulo, ensina à igreja que os que ficarem vivos não terão vantagem. Não precisa ficar triste com isso não, porque quem fica vivo não tem vantagem. A bênção é para todos. E aí, irmãos, os assuntos agora vão meio que se entrelaçar, né? Mas eu quero já me adiantar um pouquinho, pois nós vamos começar a ver aqui a respeito do arrebatamento. Primeiro, Paulo vai dizer: nós os que ficarmos vivos, ou que estivermos vivos. Observe que Paulo aqui, no ano 49, 50, essa é a segunda carta que Paulo escreve, ele tem uma expectativa de ficar vivo até a vinda de Jesus. Percebe isso? Quando Paulo escreveu isso aqui, ele vivia de que maneira? Aguardando a vinda de Jesus. Paulo está esperando Jesus voltar. Ele tem esperança de que Jesus possa voltar nos seus dias. É lógico que à medida que o seu ministério avançou, que o tempo foi passando e Paulo foi percebendo, ele falou: olha, eu já não vou ficar mais. Ele mudou de opinião: eu já estou indo, né? A minha coroa já está guardada. 2 Timóteo 4, 8. Mas aqui não, aqui ele tem uma expectativa. Irmão, qual é a sua expectativa sobre a vinda de Jesus? Tem muita gente achando: não, Jesus vai demorar muito ainda. Meus netos, talvez, meus tataranetos, talvez, verão a vinda de Jesus. Olha o que Paulo tinha em mente, hein? O apóstolo do primeiro século, ele tem em mente que Jesus vai voltar e ele aguarda essa vinda do Senhor em vida. Então Paulo ensina que não haverá vantagem sobre aqueles que já partiram. Aí ele começa a falar do arrebatamento: pois dada a ordem. Quem é que vai dar a ordem para o arcanjo tocar a trombeta? A voz do arcanjo. Quem dá a ordem é Jesus. E aí, dada a ordem, Jesus dá a ordem, com voz do arcanjo. A Bíblia fala de arcanjos no plural, que é uma ordem hierárquica de anjos, uma ordem superior de anjos. Mas o único arcanjo que a Bíblia menciona o nome é o arcanjo Miguel. Então pode ser que Miguel é quem vai ressoar a voz, e aí vai tocar a trombeta. A gente lembra do Apocalipse aqui, não lembra, irmãos? Quando soar a última trombeta, então a trombeta soará, e aí o que acontece? O próprio Senhor descerá do céu. O que é esse descer do céu? É o arrebatamento da igreja. E eu quero que os irmãos deem uma olhada comigo no relógio. Então eu olhei para o relógio, não vou olhar outro texto com os irmãos hoje. Eu vou falar sobre o arrebatamento melhor em outra oportunidade. Mas na volta do Senhor, o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos,
Não importa se você morrer e foi enterrado aqui em Cambuci, em São Gonçalo, em São Paulo, no outro continente, do outro lado do mundo. Quando Jesus voltar, o seu espírito, sua alma que está na presença de Deus, encontrará o seu corpo. Você vai ganhar o corpo. O seu corpo vai ser ressuscitado. Ressurreição fala de trazer à vida o corpo. Então a alma, 1 Coríntios 5 me parece, ensina isso, que a alma sem um corpo está nua. Então o homem sem o corpo, ele está nu. É uma alma, é pelada ou penada que a gente fala, irmão? Eu acho que é pelada, né? Porque a alma nua, né? Então o que acontece na presença de Jesus? Os que dormem hoje na presença de Jesus, eles estão lá, mas não estão no corpo glorificado, eles estão no Espírito, na presença do Senhor, gozando, consciente das suas faculdades, das suas emoções, mas não tem um corpo. Quando é que eles ganharão um corpo? Na volta de Jesus. Então ganharão novos corpos. 1 Coríntios 15 trata disso. Eu não vou ler o texto porque o tempo não permite, mas em tempo oportuno nós vamos olhar texto por texto, mas está escrito em 1 Coríntios 15, final de 1 Coríntios 15. Irmãos, que alegria, que gozo nós teremos nesse dia. Podemos enfrentar a própria morte ou a morte dos amados irmãos em Cristo com real esperança e com consolo verdadeiro. Amém, queridos? E a terceira e última afirmação de consolo: todos os eleitos, vivos ou mortos, serão arrebatados para o encontro com o Senhor. Então, a última parte daí, versículo 17, depois disso, da voz do arcanjo, da trombeta, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que dormiram. Então, primeiro os mortos, depois nós, os que estivermos vivos. Aí o arrebatamento é de que maneira? Um e depois o outro? Não. O arrebatamento é junto. Amém, queridos? Daí a ideia de que não é preceder no sentido de ir primeiro, mas no sentido de não ter vantagem. O arrebatamento é junto. Os mortos recebem corpos novos e nós vamos subir com esse corpinho aqui, mais ou menos? Com esse corpinho que está morrendo? Não. 1 Coríntios 15 diz que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível, a nossa carne, se revestirá de incorruptibilidade. Então o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele será transformado num corpo de glória à semelhança de Jesus Cristo. Isso tudo na volta do Senhor. Esses fatos acontecem, e aí como é que termina aqui o texto? Dizendo que o Senhor desce até as nuvens e nós encontraremos com Ele nos ares. Esse aqui é o arrebatamento da igreja. Amém, queridos? A igreja é arrebatada. E aí, o que acontece depois disso? O que acontece, irmão? Depois do arrebatamento da igreja? É aí que vem a ignorância. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que depois desses eventos, estaremos para sempre com o Senhor. Isso é um consolo para a gente, irmãos? É uma verdade que nos encoraja, que nos motiva, que nos consola, sim ou não? Sim. Isso é que eu preciso saber. E as demais coisas, aquilo que a Bíblia revelar, porque ela revela, nós vamos crescendo e conhecendo. Uma aplicação aqui, irmãos. Que final espetacular, irmãos. É melhor do que uma final de Copa do Mundo, o Brasil ganhando. Nem se compara. Olha que tem muita gente esperando que o Brasil ganhe uma final de Copa do Mundo. Meus filhos então ficam sonhando com isso, e nem tão cedo verão, né? Mas que final espetacular. Sabe aquele filme que você assiste e quando termina você fica assim, cara, o melhor do filme foi o final. É difícil, não é, irmãos? Geralmente termina os filmes e a gente fica, às vezes tem até um bom final, mas a gente fica meio frustrado. Agora, que final que Jesus reservou para nós, irmãos.
Que espetáculo, que glória, que alegria, que consolo, que encorajamento, irmãos, para nós trabalharmos para o Senhor enquanto estamos aqui vivos, porque nós nos reuniremos aos nossos irmãos que já morreram e estaremos para sempre com o Senhor. A conclusão disso tudo, versículo 18: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos aplicar aqui o texto para nós encerrarmos o culto. O que eu faço com esse texto aqui? Primeira coisa, e mais importante, esse é um texto para consolar os irmãos. É um texto para consolar você, para você consolar outros, para que outros te consolem, na vida ou na morte. Não é um texto só para funeral não, irmãos. É um texto para aqueles dias que você acorda desanimado da fé, aqueles dias que você teve uma derrota na vida, que você está sofrendo. Um irmão vai chegar para você com esse texto aqui e vai falar: rapaz, espera mais um pouquinho, porque Jesus está voltando para arrebatar a gente. Não há motivação para uma tristeza dominante, uma tristeza sufocante, não há motivação para isso, irmãos. Na volta de Cristo, não tem uma plaquinha que diz aí que aqui nessa casa até tristeza salta de alegria? Eu não sei se isso é verdade, mas na volta de Cristo até tristeza vai pular de alegria. Não tem motivação para viver triste. Tem momentos difíceis, no mundo tereis aflição, mas, olha a contradição aí, olha o termo contraditório. A ideia aqui é para você não ficar pensando na aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aquele que neles dormiram. Amém? Então vamos consolar uns aos outros. Segundo, a única esperança em face da certeza que nós temos que estamos morrendo qual é a única esperança, irmãos? É vir na igreja? É sentar aqui domingo após domingo? É dar dízimo? É ser religioso? Essa é a esperança? Acender vela? Fazer, sei lá, promessa, pagar promessa? Não, a única esperança é: creia em Jesus, viva dignamente para Jesus, cresça em santidade, cresça em amor, aguarde a bendita volta do Senhor. Essa é a única esperança, irmãos. Não tem outro consolo. Você pode viver do jeito que quiser, mas você está vivendo na certeza de que o dia que você partir daqui, ou que o Senhor voltar, você estará condenado para sempre. E tem gente que vai dizendo: que palavra pesada. Eu gosto mesmo de João 3,16, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra é bonita, tudo bem, eu também acho, e linda, é maravilhosa, eu me apego a ela, mas no restante do texto, João diz: aquele que nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, se você não crê em Jesus, ou se diz que crê, mas a sua vida diz que não crê, porque a nossa vida diz, ou não diz, irmãos? Nós estamos aqui cultuando a Deus, isso expressa alguma coisa, amém? Não é à toa que a gente sai de casa e separa tempo devocional e ora e vem aqui, não. A gente vem aqui porque a gente crê. A vida diz o que a gente crê ou o que não crê. Então, se você crê em Jesus, você tem esperança. Se você não crê, não há nenhuma esperança para você. Então, uma aplicação aqui para os que não creem é: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Você já assumiu um compromisso daqueles que creem? Eu estou aqui comprometido porque eu creio. Creio em Jesus, creio na palavra, creio na igreja, que é a noiva de Cristo, criada pelo Senhor. Então eu estou aqui porque eu creio. Não existe esse negócio de amigo do evangelho. Eu vou para o céu porque eu fui amiguinho do evangelho, fui amigo do pastor, eu ia na igreja, eu era até crente, mas era, sabe, meio barro, meio tijolo. Ou a sua fé diz que você crê,
ou ela está dizendo para você, e aí quem te julga é Deus, não sou eu. Amém, igreja? Ou ela está dizendo para você mesmo, olha, você não crê. Então, se você sente no coração que não crê, ou que está numa situação duvidosa, isso denota falta de fé. Creia nessa noite. Saia daqui dizendo, eu creio. Senhor, perdoa os meus pecados, dá-me força para viver dignamente, porque eu creio que o Senhor está voltando, e a única esperança é crer no Senhor. Então eu creio. Se isso faz sentido, se isso te dá uma expectativa, se você crê nesse texto aqui sagrado, na Bíblia, como palavra de Deus, por favor, viva como quem crê. Do contrário, você não está crendo e não tem esperança nenhuma para você. Vamos orar? Feche seus olhos. É um momento que você pode orar e confessar pecados. É um momento que você pode orar e assumir um compromisso com Deus. Quem sabe você está desviado, afastado da igreja, sem comunhão com a igreja. Quem sabe esse é um tempo de você retornar para a igreja, porque você crê que a bendita esperança da volta de Cristo é consolo na vida e na morte. Talvez o seu coração hoje esteja pesado porque você está sem esse consolo, sem essa esperança, mas você não precisa ficar assim. Deus não quer que você saia daqui triste, Ele quer que você saia daqui alegre. Então faça uma oração agora, você e Deus. Apresente sua vida para o Senhor. Você que está cheio do Espírito, cheio da alegria do Senhor, saia daqui encorajando outros irmãos, dizendo para eles que vale a pena lutar, porque o Senhor está voltando, e será um espetáculo a volta de Cristo, será uma grande final, será o dia do juízo final, a volta de Cristo. Que maravilha, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, que nos dá esperança para lutarmos, porque temos a certeza que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, ó Pai. Vencemos a morte, vencemos tentações e pecados pelo poder da tua graça. Não que haja força em nós, ó Pai, não há, mas diz a tua palavra que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque a graça nos basta. Ninguém aqui merece salvação, meu Deus. Ninguém vai para o céu porque é bom, porque foi religioso, honesto. Isso é um dever do homem, ser honesto. Nós vamos para o céu porque cremos no Senhor, cremos na graça salvadora, e por meio dessa graça temos firmado a nossa fé no Senhor e queremos obedecer os teus mandamentos, ó Pai. Nos ajude então a vivermos crescendo no amor, na fé, na pureza, na esperança. Ó Senhor, capacita o teu povo para lutar, consola-nos em meio às nossas aflições, ó Pai. Eu sei que há muitas pessoas aqui nessa noite com o coração entristecido, e sei que essa palavra é poderosa para consolar esses corações. Consola-os na certeza de que quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos levar para junto de si, e estaremos com o Senhor para sempre. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.